Então, muito bom dia. Olha, a agenda hoje é um bocado longa, por isso vamos já para o período de ordem do dia, para falar de coisas boas e coisas más. Coisas boas, Lisboa ultrapassou Londres na qualidade de vida. Bem, você dirá, está bem, como é que isto sabe? É um estudo. Os estudos valem o que valem, não é? Portanto, às vezes fazem-se à medida de que a gente quer, mas é mais um indicador que confirma que Portugal e Lisboa estão em alta. E o Porto também, mas neste caso estamos a falar das capitais e, portanto, é mais um estudo que confirma que estamos no bom caminho. Segundo ponto, como sabe, aquele melé todo à volta do secretário-geral do PSD terminou ontem com a escolha do José Silvano. Ora, eu não gosto nada de fulanizar as coisas, nem tenho nada contra o José Silvano, que é a pessoa que eu nem sequer conheço. Mas quando a gente ouve falar em pessoas, vai sempre aos canhenhos, não é? À procura do que fez no passado, quando nós não os conhecemos. E José Silvano, além de ter sido autarca, presidente da Câmara de Montalegre, salvo erro, e ter posto três cartazes à beira da estrada, Fête la Liaison. Aqui não é Missouri, aqui é Montalegre. Mas, além disso, José Silvano foi a pessoa que esteve por trás, no PSD, daquela história da lei de financiamento dos partidos, que nós falámos aqui há uns meses, que dava uma porrada de isenções fiscais aos partidos. Remember? Era José Silvano no PSD e depois havia um contraparte no PS. Está a ver? Portanto, isto para mim, só este facto é suficiente para ficar com pulga atrás da orelha. E, portanto, fico muito preocupado com isso. Terceiro ponto, como sabe, e nós temos falado muito nisto no Deals on Wheels, nós estamos com duas tendências no mercado automóvel. Uma é a eletrificação, a outra é carros autónomos. Ontem, um carro da Uber, autónomo, no Arizona, matou uma senhora. Isto vai seguramente representar uma inversão na expectativa e no otimismo com que nos últimos meses falava cada vez mais na condução autónoma. Mas cá estaremos para ver. Último ponto do período de ordem do dia. Esta semana vamos ter mais uma edição do Made In, e vai ser Made In em Baião. E vamos falar da formação profissional especializada, ou melhor, da falta dela. Eu hei de dar mais detalhes ao longo desta semana, porque isto vai ser já na sexta-feira. Bem, vamos então à agenda, que a agenda é longa. E por onde é que vamos começar? Olha, eu tenho uma série de pessoas, uma delas que escreveu-me porque viu a intervenção que eu fiz na TV 24 na semana passada sobre o Montepio, sobre a Associação Mutualista. Preocupado, é um associado, e nos últimos dias tenho recebido mensagens de muita gente. Alguns são associados, outros não são. E a pergunta mais comum é: porque é que o Governo está a ser tão complacente no caso Montepio? E, bem, enfim, tecem algumas considerações que eu não vou falar aqui, mas eu vou explicar muito facilmente, simplesmente. Olha, a Associação Mutualista tem 600 mil associados, que têm lá aplicados muito dinheiro, são os forradores. Qual é o problema aqui? É que a Associação Mutualista está falida, tecnicamente, né? Capitais próprios negativos quer dizer que está falida. E, portanto, só passou de capitais próprios negativos de 200 e tal milhões de euros para 500 e tal milhões de euros positivos por causa daquele benefício fiscal. Ou seja, contabilisticamente, na prática, tudo está na mesma. E agora, eu vou-lhe fazer uma pergunta que está desse lado. Imagine só que era preciso ter dinheiro em caixa para devolver aos associados, de um momento para o outro. Já viu qual era o problema? Ora, o Governo não está preocupado, meu caro amigo José, que foi a pessoa que me escreveu o mais significativo, no mail que mandou. O Governo está aterrado com a possibilidade de haver um problema no universo Montepio. E isto tem a ver com duas coisas, como eu explico no Jornal de Negócios, está lá no artigo, está lá a ver se quiser. Explica melhor. Primeiro, desta vez o Governo não pode dizer: olha, o Carlos Costa, Governador do Banco de Portugal, não pode dizer isso, porque não tem nada a ver com o Carlos Costa. A Associação Mutualista tem a ver com o Ministério da Segurança Social. A tutela da Associação Mutualista é o Ministro Vieira da Silva. Já viu? Ou desta vez não podem dizer: é do Banco de Portugal, vão lá pedir contas ao Banco de Portugal, aqueles tipos sabem o que fazem. Então o Ministro das Finanças, que adora dar tareias no Governador, não pode fazer isto. Bom, esse é o primeiro ponto. E, portanto, a responsabilidade vai inteirinha para cima do Governo. A segunda é que há eleições daqui a um ano. Ora, imagine lá, caro José,
se aparecessem 600 mil lesados de Montepio, já viu o que era? Ora, lá se ia às eleições, não era? Está a ver? Mais grave, desta vez não eram os lesadozinhos do BES, mais os lesadositos do Banif, eram os lesadosões. Está a ver o problema? O governo está aterrado. Esse é que é o ponto. Bem, sigamos para bingo, porque ontem, quando vi esta imagem do camarada José Sócrates, não se vê. Opa, caramba, não se vê. Pronto, não se vê, põe-se aí. Olha, José Sócrates, economia hoje, futuro amanhã. Primeiro-ministro do 17º e 18º Governos Constitucionais de Portugal, que vai falar de... Eu vou dizer isto sem rir, hein? Vou fazer um esforço para não rir. O projeto europeu depois da crise económica. Desculpa lá, não resisti. Mas, espera aí, o rapaz vai falar de quê? De bancarrota? É isso? Bem, brincadeiras à parte. Eu hoje estava à espera, eu ontem quando vi isto pensei que era uma brincadeira. Depois descobri que não era. Estava à espera de ver, olha, abaixo-assinados, estudantes a dizer que não queriam lá o indivíduo, associações académicas, não sei quantos, digníssimos scholars a escreverem coisas magníficas. Olha aquele Rui Bebiano da Universidade de Coimbra. Estava à espera que viessem aqui os intelectuaisoides aqui da praça manifestar-se contra isto, ou gozar com isto. Não vi ninguém. Bom, isto é um país de hipócritas e de gente sem absoluta falta de vergonha. Está a ver? A única coisa que eu conheço como tem ao Sócrates é para falar de bancarrota. Para mais nada. Está a ver? E já agora, eu há dias falei da Universidade de Coimbra, lembra-se? A propósito desse tal Rui Bebiano. Então hoje vou fazer uma pergunta, vou deixar aqui um quiz. Quando você ouve falar de faculdades de economia, o que é que normalmente fala? Olha, Católica, Nova, ISEG, Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Remember? Está a ver o problema ou não? Alguma vez ouve falar em Coimbra? Acha que isto é por acaso? Acha? Bom, eu compreendo que os rapazes que organizaram isto, como é que é? Querem dar às pessoas competências, aos alunos, para além da cidadania académica. Acho muito bem. Mas, porra! Vão buscar coisas como deve ser. Vão buscar bons exemplos. Está a ver? Vão buscar empresários. Vão buscar alguém que tem alguma coisa para mostrar na economia. Um fulano que levou o país à bancarrota. Só se for para ele explicar como é que ele levou o país à bancarrota. Mas acha mesmo que ele vai dizer que levou o país à bancarrota? Não, vai-se refugiar nas desculpas com que anda para aí a tirar para o ar há não sei quanto tempo. Está a ver? Eu acho muito bem, eu dou às vezes aulas nas faculdades ou formação aos alunos precisamente nesta componente. Olha, na semana passada fui falar aos alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro sobre economia e sobre empresas. Mas eu não tenho bancarrotas no meu currículo, está a ver? É essa a diferença. Acho muito bem, faz todo sentido, isto tem sentido. Agora, vão buscar bons exemplos. E já agora respondo a esta pergunta: porque é que Coimbra não aparece no mapa hoje em dia? Só se fala de Coimbra a propósito de medicina, está a ver? E do Instituto Pedro Nunes, que é uma coisa, uma exceçãozinha no empreendedorismo. O resto não se ouve falar. E, portanto, os ISCTEs, os ISEGs, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, a Católica, a Nova, são casos de excelência. Porquê? Vocês pensem lá nisso em Coimbra, se faz favor, a menos queiram continuar a ficar fora do mapa do ensino. Estão a ver? Bom, eu sei que me vão insultar hoje, olha, mas olha, costas larguíssimas. Costas larguíssimas. E já agora não me venham com tretas. Eu estudei toda a minha vida em escolas públicas, ok? Toda a minha vida. Escola primária, secundária e universidade. Tudo em escolas públicas. A única vez que passei pela universidade privada foi na Católica a fazer uma pós-graduação em marketing. E já agora, quando passei para a Universidade dos Estados Unidos, também era uma universidade pública. Portanto, não me venham cá com tretas. Quando falo de católicas e outras coisas do género. Bem, terceiro ponto. O Presidente das Misericórdias, Manuel Lemos, que é uma pessoa que eu estimo muito, diz que não vai salvar o Montepio, as Misericórdias. E que as Misericórdias só lá vão pôr 1000 euros cada um. Eu gosto muito do Manuel Lemos. A sério. É este senhor que está aqui. Gosto muito. Está no eco. A entrevista é no eco. Gosto muito do Manuel Lemos. Mas eu acho que o Manuel Lemos não está a fazer contas. Oh, Manuel Lemos. O problema aqui
não é pôr 1000 euros. Aliás, ele diz assim, pá, acham que as misericórdias vão lá pôr 10 mil euros? Que era uma informação que circulou aí nos últimos dias, não sei se recorda. As misericórdias estão muito descapitalizadas, diz ele, é verdade. Mas precisamente por isto é que o Manel Lemos devia fazer contas. Eu vou explicar. Quando ele diz assim, epá, a gente quando muito vai lá pôr 1000 euros. O problema não é 1000 euros. O problema é, somando todos os 1000 euros e aquela participação, quanto é que vale o banco? 2.000 milhões de euros. Oh, Manel Lemos, então o Montepio, o banco, vale mais do que o BPI? Vale 60% ou 65% do BCP? Não vale! Epá, desculpem lá, e eu não tenho nada contra o Montepio, o banco, nem que a automoção mutualista. Eu já disse isso aqui várias vezes. A minha recordação de infância de poupança é um milheiro do Montepio que a minha mãe me deu quando era garoto. Está a ver? E a outra referência é a Caixa Geral de Depósitos, com poupança. Portanto, não tenho nada contra o Montepio. Agora, o Manel Lemos, faça contas. O que a questão não é 1000 euros, é quando se dá 1000 euros, naquele caso vai valorizar o banco em 2.000 milhões de euros e o banco não vale isso. Portanto, quando as misericórdias dizem, não vamos salvar, pois, então, mas não dei aquele valor então. Porque a questão é essa. Bom, sigamos para mim. Acho que agora é a vez de Luanda, não é? E de Angola. Bom, o público de hoje é exatamente as vendas para Angola. O público de hoje diz que as exportações portuguesas para Angola caíram 11% das eleições. E que isto vem acompanhado deste clima de conflito institucional entre Lisboa e desconfiança institucional entre Lisboa e Angola. Bom, eu não sei do que é. Até pode ser que isto seja episódico. Ou seja, pode ser um bumpzinho, um soluço neste comportamento das exportações para Angola. Pode ser. Mas pode não ser. E o que é que eu gostava de lembrar às empresas? Pá, não há mais mercados. Eu gosto muito de Angola, gosto muito de Moçambique, mas caramba, nós não podemos ir a correr, pôs as fichas todas em certos mercados. Eu sei que às vezes as empresas portuguesas têm dificuldade de ir para mercados diferentes e por aí adiante, mas nós temos um conflito institucional. E estas coisas preocupam, afetam, e mais do que isso, é que depois fica-se demasiado nas mãos de um determinado mercado. E Angola é uma economia que continua a ser muito dependente do petróleo. Portanto, Angola, sim, nós temos que olhar para Angola com carinho. São países que falam a nossa língua, são países nossos irmãos, é verdade. E, portanto, temos uma ligação emocional com isto. Mas a vida não é só feita de ligação emocional. Nós temos de pensar em alguns setores e algumas empresas, não podemos ficar tão dependentes de Angola. E não é por ser Angola, é por ficar dependente de um mercado que está muito dependente do petróleo e com o qual as nossas relações políticas não são sempre smooth, está a ver? Esse é que é o problema. Se calhar valia a pena começarmos a pensar nisto, que é para não haver tanto choradinho quando acontecem problemas com Angola ou com outra economia qualquer em relação à qual a gente coloca as fichas todas num determinado país. Bom, chegámos ao final da conversa de hoje. Não se esqueça que por volta das 18 horas, teremos 18 horas, um bocadinho mais tarde, teremos o pontapé de canto desta semana. Não se esqueça que vamos ter também o Think Tank e não se esqueça que sexta-feira vamos ter o Made in. Muito obrigado pela paciência. Não se esqueça, coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais. Obrigado e até logo.